Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Não morrerá para sempre quem crê em mim, seu Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos essa parábola: o reino dos céus é como a história das 10 virgens, das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram consigo óleo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. As 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, porque não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, irmãos e irmãs, nessa noite, nossa conversa, de modo mais leve, também tranquilo, é assim: podia ser uma pergunta: por que morremos? Por que morremos? Ah, padre, mas porque a gente está vivo. Não, mas por que morremos? Não é fácil se entender que a gente não pode tudo nessa vida. Mais difícil ainda é a gente entender e compreender que não há apenas um único jeito de viver. E a vida é isso aí. Em cada fase, uma escola. Ora chega, depois ensina, e sempre, sempre, sempre é a hora de partir. Chegamos e haverá a hora de partir. Partidas, irmãos e irmãs, sempre têm feito parte das nossas vidas. Todos nós partimos, deixamos coisas para trás. Damos preferência para aquelas. Aqui falamos das partidas que muitas vezes são dolorosas, deixam pedaços do nosso coração. E as partidas dolorosas sempre se apresentam como ladrões, verdadeiros ladrões. Aliás, dos ladrões, a morte parece ser cruel. A morte para nós sempre se assemelha a um ladrão que entra pela janela e sai pela porta, levando o que nós temos de mais preciso, mais importante. Ela nos rouba a capacidade de fazermos mais por quem amamos. A morte
nos rouba justamente isso. E dói porque é isso, nos rouba a capacidade de a gente fazer aquilo um pouquinho mais, porque tanto amamos. E na hora da falta, da partida, sempre tem essa bendita pergunta: por que morremos? Toda moeda tem os seus dois lados. Se por um lado a morte se apresenta assim tão cruel, ela possui também a sua face que nos afaga. E recorro agora a ela para viver os lutos que já passamos e tantos outros que ainda temos que enfrentar. Fato é que a gente foca em tudo que a morte parece levar embora consigo. O nosso olhar, o nosso coração, muitas vezes, irmãos e irmãs, está focado nessas coisas que a morte simplesmente toma. E a gente se perde, balança, porque o coração está ali. Morrer está sempre na perspectiva de acabar. Morrer está na perspectiva do fim. Só no olhar da fé, morrer encontra sentido de continuidade. Isso não é porque a gente tem fé, não é uma coisa piegas, mas essa compreensão é um modo de se olhar para as situações da vida. Diz o Senhor Jesus lá em João 12, 24: em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só um grão de trigo, mas se morre, produz muitos frutos. Olhamos assim para a morte. O sentido da continuidade que a fé nos permite ter, exige de nós constantemente repetir a mesma frase: se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele é só um grão de trigo. A morte não é um processo de descontinuidade, mas sim um processo de continuidade. A vida de quem parte é vida de quem segue em Deus, e a nossa vida é a vida que tem que ser seguida com Deus. Essa vida é a vida que devemos viver com Deus, para a continuidade. E também Jesus diz, lá em João 12, 25, em 12, 24, ele diz que o trigo, se não morre, é só um grão de trigo. Mas agora em João 12, 25, o que ele diz? Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouco conta da sua vida, neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Não é que Jesus está dizendo para a gente não valorizar essa vida, ele não fala isso. Mas sim, ele pede para a gente dar o devido valor à nossa vida. Afinal, quase sempre a gente liga a vida ao que nela possuímos. O que faz a vida valer a pena não é o que adquirimos na história, mas sim o que em nós nos tornamos no tempo. Não é o que a gente adquire, compra, possui, mas o que na nossa vida nós nos tornamos. Quem somos nós? Morremos assim, não com o que temos, mas com o que somos. Quem sabe se tornar alguém bom, solidário e fraterno, este não vive apenas por um tempo, mas se eterniza na vida de quem o conheceu. Todas as vezes que quisermos prender as pessoas em situações em nossas mãos, as pessoas e as situações sempre também nos escaparam pelos dedos. E a gente sofre muito ao ver escorrer das mãos pessoas tão preciosas. Mas é preciso que se saiba que tudo que colocamos nas mãos de Deus, nós sempre teremos para sempre. Pessoas e situações
que colocamos na mão de Deus, nas mãos de Deus estão. Não está, as pessoas e as realidades da nossa vida não estão nas nossas mãos. É preciso, irmãos e irmãs, esse gesto de colocar tudo isso nas mãos de Deus, porque o que está na mão de Deus, está. O que é colocado na mão de Deus, fica na mão de Deus para sempre. E por que morremos? Morremos para continuar. Como semente que precisa morrer, ser plantada, para depois frutificar. Assim é a vida. É morrer semente para nascer uma árvore frondosa. A morte é a consequência também da desobediência para com Deus. A rebelião contra Deus teve um resultado negativo, que começou em Adão e Eva e foi imputada, dada a todos nós. Mas Jesus venceu a morte e pode conceder vida eterna aos que nele crerem. Deus não tem prazer na nossa morte. Deus não se compraz com isso. Deus não se alegra com a morte, com a nossa morte. Deus não nos criou para morrer, e sim para uma vida eterna. Porém, o pecado faz com que isso não seja tão possível assim. A morte física é um processo que todos iremos passar. Todos. Ainda que haja muita gente por aí fora que acha que não morre. Por isso, é muito importante reavaliar a vida diariamente e tomar sempre a decisão certa. Estar preparados espiritualmente para a morte. A morte é o salário do pecado, diz São Paulo em Romanos 6. Ou seja, a morte é resultado de quem peca. Ela é a separação física do homem com a terra. Mas mais do que isso, a morte também pode levar à separação eterna do homem com Deus, se não houver um arrependimento verdadeiro por parte do homem, por parte da pessoa. É sim, no primeiro momento, a morte, uma separação física, mas pode se tornar separação eterna com Deus. Essa separação eterna é a morte espiritual, que é mais grave e importante, pois é separação definitiva de Jesus, que se descreveu como vida. Ele veio, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus veio para que as pessoas tenham vida e a tenham em abundância. Ele demonstrou o seu poder sobre a morte, ressuscitando pessoas, como por exemplo o seu amigo Lázaro. Jesus venceu a morte, e aqueles que nele acreditam também a vencerão. Quando cremos em Jesus e nos arrependemos, Ele nos dá uma vida nova, que não pode ser nunca mais destruída pela morte. Ainda vamos morrer, mas em Jesus temos a promessa de que um dia vamos ressuscitar e viver eternamente. Por que morremos? A morte, irmãos e irmãs, deve levar cada um de nós que aqui estamos, tem você que está em casa, a refletir sobre a vida em 5 pontos. 5 pontos, diante das situações que a gente vê da morte. Fazer uma avaliação de nossos atos e atitudes, e vivendo e avaliando ao longo do caminho. Fazer uma avaliação de atos e atitudes. Parar com o pecado habitual que se pratica. Renunciar o pecado nas nossas vidas. Não achar que o pecado é uma coisa normal. O pecado não é uma coisa normal. O pecado gera morte e morte eterna. Buscar o bem-estar e valorizar as pessoas que a gente ama. Viver bem com os amigos, viver bem com os pais, com a família, viver bem. Viver paciência, tranquilidade, calma. Temer a Deus. A morte deve sempre também nos levar ao temor
de Deus. E por último, crer sempre em Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crer nele viverá. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz e verei que lá em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.